Vamos hoje à nossa aula sobre as vanguardas latino-americanas. Eu vou falar aqui um pouco sobre várias coisas, depois vocês podem ir perguntando para a gente aprofundar. Vou aqui fazendo uma apresentação que vai tratar, claro, sobretudo da América Latina, mas eu quero recuperar algumas coisas que são próprias da Europa e desse ambiente de ruptura com a tradição, esse ambiente de modernismo que se apresenta na Europa entre fins do século XIX e princípios do século XX, em um ambiente que, portanto, antecede a Primeira Guerra Mundial, assim como na América Latina. Depois eu vou falar um pouquinho dessa questão da periodização, do recorte temporal, antecede a Primeira Guerra Mundial, mas a Primeira Guerra, inegavelmente, acaba intensificando, acaba acirrando uma disposição para se pensar o legado do século XIX. Claro, a Primeira Guerra, quando a crise daquele projeto civilizatório se faz absolutamente clara, reforça essa disposição, essa inquietude que alimenta os movimentos de vanguarda, de experimentalismo estético, de uma reflexão sobre o papel da arte, o papel do artista e do intelectual na sociedade. Então, começando por uma reflexão terminológica, uma reflexão sobre, em primeiro lugar, a noção de moderno. Vocês conhecem o dicionário de palavras-chave do Raymond Williams, que foi traduzido para o português? É uma referência interessante para a gente capturar alguns conceitos e utilizar essa reflexão epistemológica, histórica, né, de uma história das palavras como ponto de partida. Então, o termo moderno, modern, em inglês, veio, na verdade, do francês, do termo moderne em francês, e, por sua vez, na língua francesa, esse termo deriva de uma matriz latina, do modernus em latim. E essa matriz latina, essa raiz etimológica do termo moderno, indicava um sentido do precisamente agora, aquilo que se refere ao momento presente. E, por outro lado, há todo um uso desse termo que vai extrapolando essa matriz etimológica, e essa extrapolação vai conferindo sentidos variados a esse termo, mas que sempre passam, claro, pela ideia do agora, do precisamente agora. E no inglês o termo se aproxima fortemente da noção de contemporâneo. O moderno se confunde com a ideia de contemporâneo. Por outro lado, especialmente a partir do século XVIII, cada vez mais o moderno é pensado em oposição ao antigo, e o antigo associado à antiguidade clássica. Portanto, o moderno acaba assumindo algo que vai além do precisamente agora, porque na verdade ele reporta a um período histórico, a uma época histórica, e essa época histórica se antepõe à antiguidade clássica. É claro que entre a antiguidade clássica e a emergência do moderno existem alguns séculos de história, e a noção de uma idade média, intermediária, de um período medieval, vai se consolidando à luz dessa reflexão, né? Vocês que já estudaram aqui história medieval sabem que a noção de medieval vem dessa projeção para o passado que estabelece momentos de inflexão entre a antiguidade, o medieval e depois o moderno. E é por isso mesmo que o moderno acaba também se associando à noção de modernidade, e a modernidade, aí sim, indicando essa ideia de séculos de história que tem início quando já se encerrou a antiguidade clássica e quando já se encerrou esse período intermediário. Aliás, essa modernidade, na verdade, apesar de marcar uma inflexão em relação à antiguidade, ela também recupera certas matrizes antigas, como vocês bem sabem, que tem a ver com todo esse conhecimento letrado, com todo esse conhecimento sobre a natureza, sobre a matemática, que se
registra através dos monges copistas durante o período medieval e que começa a ser matéria de reflexão que embasa depois desdobramentos das ciências modernas, das áreas de conhecimento na modernidade, ou seja, essa modernidade também se alimenta dessa antiguidade clássica, por mais que a ênfase ao se definir o termo, o conceito, fosse a de estabelecer a diferença. E essa modernidade, como vocês sabem, ela é alvo de um debate, de uma controvérsia que não está resolvida ainda, sobre, afinal de contas, a que período da história o conceito se aplica. Então, para alguns autores, como Marshall Berman, que eu já citei aqui para vocês, a modernidade diz respeito a todo esse período histórico que tem início no século XVI, em fins do século XV, princípios do século XVI, com o advento do capitalismo comercial, com a expansão ultramarina, com esse movimento de entrosamento entre diversas regiões do globo, entre diversas regiões do planeta, e toda essa mundialização comercial, cultural, que vai se construindo a partir do século XVI, estaria na base da modernidade que chega até os dias de hoje. Para alguns ela não chega até os dias de hoje porque nós já vivemos a pós-modernidade. O projeto de modernidade já não faria sentido. Para o Marshall Berman, não, ele faz, e nós continuamos vivendo a partir de projetos civilizatórios que são francamente modernos. Então a modernidade ainda estaria em curso, né? E essa é uma controvérsia, especialmente no plano da filosofia que se coloca, onde alguns consideram que a modernidade entrou em crise e foi, então, se arruinando, e o que nós temos hoje é um cenário de uma pós-modernidade. Outros discordam disso e continuam apostando nos méritos, né, nas possibilidades interessantes, construtivas, que a modernidade, apesar de tudo, colocou em cena e que não deveriam ser descartados. Então, os termos de moderno, modernidade, eles podem ser reconhecidos nesses vários âmbitos que vão desde a história, e é uma época histórica, até a noção do agora, do contemporâneo, daquilo que está em curso em relação àquilo que quer se descartar. Mas o que é preciso lembrar ainda é que, por muito tempo, e na verdade isso não deixou de ser completamente, mas por muito tempo, sobretudo no início, a noção de moderno era uma noção muitas vezes carregada de sentidos pejorativos, ou seja, os novos hábitos, os novos costumes, as novas maneiras de falar, as novas maneiras de se escrever, por exemplo, no gênero romance. O romance é um gênero que nasce com a modernidade, que vai ganhando força. O Ian Watt é um autor que eu gosto muito para pensar sobre o lugar do romance na conformação do mundo moderno. E esse gênero romance nem sempre foi um gênero valorizado, né? Ele nasce como uma literatura menor, como uma literatura estigmatizada, e isso vai sendo ressignificado ao longo dos tempos. Ou seja, o moderno não necessariamente é visto como algo positivo, que substitui para melhor o que havia antes. Não. O moderno muitas vezes é entendido como uma decadência, uma degeneração dos padrões instituídos, dos padrões cristalizados, dos padrões prestigiados, os padrões, enfim, considerados legítimos no âmbito dos comportamentos, da fala e também no âmbito das artes. Então, não necessariamente o moderno vem acompanhado de uma visão de algo que transforma no sentido de melhorar, no sentido de aperfeiçoar. E, por outro lado, vocês também sabem que, sobretudo a partir do século XIX, a ideia de progresso, a ideia de civilização associada ao progresso foi conferindo à ideia de moderno dimensões muito positivas. Dimensões muito positivas porque o moderno era justamente aquilo que apontava para um futuro, e para um futuro que significava o aprimoramento das condições de vida, de expressão
da humanidade. Então, a humanidade atuando para transformar o seu entorno de todas as formas, atuando para transformar a natureza e canalizar as forças da natureza para o seu próprio benefício, e essa transformação traria felicidade, conforto, enfim, na visão de alguns utópicos, inclusive justiça social e uma sociedade em todos os aspectos melhor do que aquela que até então havia tido lugar. Então, a noção de moderno, ela também vai ganhando sentidos muito positivos na medida em que as projeções para o futuro estão associadas a projeções da construção de um mundo melhor. E como vocês sabem, essas crenças no progresso, no futuro e na felicidade geral dos homens entraram em crise ao longo do século XX, né? Com vários eventos do século XX, a se começar pela Primeira Guerra Mundial. Então, novamente, aí o moderno vive cambaleante e sempre também muito entendido à luz de uma crise da noção de progresso, dessa crise na crença de que o presente necessariamente seria melhor do que o passado. E, por outro lado, também o moderno passa a ser associado a manifestações artísticas que respondem a esse colapso do projeto civilizatório herdado do século XIX. Então, os movimentos de vanguarda na Europa do início do século XX são movimentos muitas vezes entendidos como movimentos que reagem com linguagens artísticas novas, inquietas, menos harmoniosas, linguagens estridentes, linguagens que ousam transgredir fronteiras. E essa transgressão toda vem a ser uma resposta moderna para um projeto de modernidade em crise. Então, tudo isso para dizer que nós estamos lidando com uma terminologia que é polissêmica e que tem que ser mapeada, precisada, com muito cuidado, de acordo com o objeto sobre o qual nós nos debruçamos. E na aula de hoje, é claro que o nosso foco recai sobre a ideia do modernismo, do modernista, do sujeito, do artista modernista, associados a esse ambiente de uma renovação experimental das formas de se escrever, das formas de se representar pictoricamente o mundo, ou seja, todo um conjunto de movimentos que experimentam representar e pensar o mundo de uma outra maneira. E rompendo com os paradigmas, rompendo com as convenções acadêmicas no século XIX, no mundo das artes, das artes pictóricas, as convenções acadêmicas eram muito rígidas e um artista conseguia fazer a sua carreira se ele passasse por aquela formação chancelava o despontar de um artista renomado, talentoso, mas havia convenções que precisavam ser conhecidas, que precisavam ser dominadas. E essas convenções começam todas a ser questionadas, bombardeadas de todos os lados, ainda que muitos dos artistas que tenham emergido como grandes artistas modernistas, vanguardistas nesses anos, tenham eles próprios recebido primeiro uma formação convencional e acadêmica, né? E puderam também pensar sobre como transformar isso em uma linguagem radicalmente nova. Então, o que nós vamos olhar aqui, observar em alguns contextos pontuais, porque esse tema é um tema fascinante, é um tema gigantesco, mas alguns recortes que eu vou fazer para nós pensarmos sobre a noção de moderno associada a esse modernismo artístico, literário, que entra em cena na passagem do século XIX para o XX, que continua se reinventando, continua em profundo rebuliço nos anos da Primeira Guerra Mundial e nos anos que se seguiram à Primeira Guerra Mundial. E justamente por essa força de movimentos que vinham com o objetivo de romper
de descartar o velho, né? O antigo, o tradicional era um lixo, né? As palavras sempre que qualificam o antigo são palavras muito combativas, são palavras agressivas, são palavras militantes, porque justamente se tratava de abrir lugar para o novo. E essa abertura de um lugar para o novo dependia de uma desqualificação radical do velho. E, por isso mesmo, esses movimentos também são conhecidos como movimentos de vanguarda. A noção de vanguarda, que vem do francês avant-garde, é originalmente uma noção que nasce no vocabulário militar. No vocabulário militar do século XIX, e ela foi apropriada pela primeira vez para um plano não militar, mas para um plano político e artístico, pelo Saint-Simon, o nosso autor socialista utópico, Saint-Simon. Quem fez o curso sobre o século XIX passou por ele, né? Eu falei um pouquinho sobre ele. E o Saint-Simon, então, começa a refletir sobre o papel do artista na vanguarda que atua em prol de uma transformação da sociedade, que atua em prol da construção de uma sociedade nova. E o artista teria aí um papel, uma missão de ajudar nessa transformação de um quadro insatisfatório em busca de uma sociedade que funcionasse sobre novas bases, que funcionasse com novos critérios, com novos contornos. E o Saint-Simon, então, lança essa concepção, esse entendimento do termo vanguarda no plano das discussões políticas e culturais, e isso vai reverberar de várias formas, inclusive reverberar entre aqueles que discordaram dele, por exemplo, os anarquistas no final do século XIX, que levantaram a bandeira de que a arte não deve se subordinar a qualquer finalidade externa a ela. A arte tem suas próprias preocupações, as suas próprias tônicas para se transformar, e essas tônicas não deveriam responder a demandas externas, por exemplo, a demanda política de se pensar uma sociedade nova. Então, esse debate sobre a arte pela arte, ou a arte engajada, a arte com propósito político, é um debate que atravessa a história das vanguardas, tanto na Europa quanto na América Latina. E na América Latina, por questões que daqui a pouquinho eu vou apresentar a vocês, todos os desafios desses anos 10, 20, 30, em termos de ainda construção de estados nacionais capazes de absorver as pressões das massas, capazes de absorver as pressões das multidões, dos sindicatos, dos imigrantes, das questões dos negros pós-abolição, dos índios agora sem terra, depois de toda a expropriação das posses comunitárias em países da América Hispânica, das posses comunitárias que abrigavam contingentes importantes de população indígena, enfim, essa gente que começava a transbordar em função de um novo modelo de funcionamento econômico, do crescimento das cidades, de cidades que se modernizavam, os estados nacionais precisavam lidar com tudo isso, e a questão do papel do artista, do papel do intelectual em face desses desafios, coloca claramente o problema do engajamento. Então, os intelectuais deveriam viver numa torre de marfim, como defendeu nos anos 20 um intelectual francês chamado Julien Bondat, que criou essa imagem do intelectual numa torre de marfim, dedicado à alta cultura, às coisas do espírito, às coisas nobres e sutis da alta cultura. E enquanto outros, a começar pelo Gramsci, na Itália, desse período, argumentando que não, que o intelectual deveria ser um intelectual orgânico, com um compromisso com as questões do seu tempo e questões que extrapolavam o mundo das artes. Então, esse debate atravessa a história das vanguardas. Eu quero começar aqui partilhando com vocês, eu já contei essa experiência a várias pessoas, mas vou voltar a ela mais uma vez, de quando eu penso nesse período de tanta inovação, de tanta inquietação por parte dos artistas de várias áreas, de vários domínios das artes, então da música clássica,
da dança, da literatura, das artes visuais. Em todos esses âmbitos há uma renovação profunda e de muita qualidade, de muita inspiração nesses primeiros anos do século XX. E quando eu penso nisso, eu sempre me lembro de uma exposição que eu vi uma vez no Museu de Paris, o Beaubourg, que é aquele centro Georges Pompidou, um centro que tem uma biblioteca, mas também é um centro de cultura, tem museu, acontece um pouco de tudo lá. E era uma exposição que eu, por sorte, estava indo embora, consegui ainda passar e ver, sobre a história da dança no século XX. Né? E a história da dança no século XX, que foi essa coisa extraordinária em termos de se repensar os usos do corpo, né? Os sentidos da expressão corporal e com questionamentos muito fortes que levaram a uma experimentação de bailarinos que eram bailarinos clássicos, mas que vão buscar dançar de uma outra forma, repetindo movimentos insistentemente, dançando coisas que não eram bonitas e harmoniosas como um balé clássico, mas que justamente davam essa dimensão do peso, do sofrimento, de um corpo disciplinado, de um corpo subordinado. E essa exposição recuperava vários momentos dessa história. Por exemplo, a do dançarino russo Nijinsky, o Nicolau Sevchenko, que infelizmente não está mais aqui para contar essa história que ele adorava do que era o Nijinsky dançando nos palcos de Paris e, por um lado, chocando a plateia, e, por outro lado, enebriando essa plateia, né? Com uma maneira de colocar o corpo a serviço da arte pensada em termos radicalmente novos, né? Ao mesmo tempo, a Isadora Duncan, que é uma outra dançarina que também experimenta a dança, enfim, como uma expressão quase que livre, espontânea do corpo, mas isso pensado como arte, como espetáculo, e não como algo menor do que a arte, né? Então, a Isadora Duncan também fazendo shows para plateias pequenas, né, de amigos, ainda esses serões um pouco aristocráticos, esses círculos das artes eram círculos na virada do 19 para o 20 ainda muito elitizados, né? E o século 20 se incumbiu de repensar também isso, os fóruns, os ambientes que eram reservados à realização e à exibição artística, né? Cada vez mais esses fóruns pensados como círculos que deveriam se democratizar. E esse movimento, então, vai ser mobilizado, por exemplo, por parte de políticas públicas que fomentam, então, novos circuitos de difusão da arte. Isso também, né, o Estado promovendo a ampliação desses circuitos é uma coisa nova. Mas a Isadora Duncan ainda dançando na casa, numa grande casa, com um jardim, com algumas pessoas ali reunidas, e ela rodopiando, enfim, fazendo coisas que eram quase que uma provocação para a época, mas que foram tendo reconhecimento, elas foram fazendo sentido, né? Um momento em que essas provocações também não caíram no vazio. Se tivessem caído no vazio, elas não teriam chegado a nós da forma como chegaram, né? Ou seja, existe aí uma sintonia entre os artistas e sua época, porque eles vão conquistando plateias, eles vão conquistando o mercado, eles vão conquistando os críticos, né? Esse é um movimento tenso, mas, ao mesmo tempo, um movimento em que alguns passos vão sendo dados. É muito interessante também a gente acompanhar isso, né? De como certos artistas, inicialmente execrados, lá pelas tantas, tiveram uma crítica positiva, aí um marchand de arte gostou daquilo e comprou a coleção e expôs, a exposição deu margem a grandes polêmicas, mas, no final das contas, enfim, houve também adesão e não só repúdio àqueles movimentos. Então, essa exposição que eu vi, ela daí passava anos mais adiante, por exemplo, pela Pina Bausch, e a Pina Bausch com o seu corpo de dança, fazendo a sagração da primavera e do Stravinsky e procurando conciliar essa renovação na dança com a renovação na música. Então, quer dizer, e de que forma então essa nova música que vai surgindo, abrindo espaço no século XX, no plano
da música clássica vai, então, como é que ela pode ser dançada, ser expressada corporalmente. Enfim, uma coisa de muito impacto para mim e que eu acho que são materiais que estão à disposição, felizmente, hoje, né, através de imagens, de documentários, de uma série de fotografias que vocês podem recuperar e que dão essa dimensão do que é esse mundo de princípios do século XX, experimentando novas linguagens.